Aos 73 anos, George Strait pronunciase finalmente sobre Toby Keith. George Strait nasceu George Harvey Strait, Sr., a 18 de maio de 1963, 1952 em Poteet, Texas, e foi criado na cidade vizinha de Pearsall Strait. Cresceu rodeado pela beleza agreste da paisagem rural do Texas e pelos valores da vida numa pequena cidade. Estas experiências iniciais moldariam a sua identidade musical, oriundo de uma família que valorizava a tradição e o trabalho árduo. Strait desenvolveu uma profunda admiração por lendas da música country clássica, como Hank Williams, Merle Haggard e George Jones. Estas influências tornar-se-ão evidentes mais tarde na honestidade direta e na profundidade emocional da sua própria música. Após se ter formado no Liceu Strait, frequentou brevemente a faculdade antes de se alistar no Exército dos Estados Unidos, onde serviu honrosamente e foi destacado para o Hawaii. Durante o seu período militar, descobriu a sua paixão por atuar e juntou-se a uma banda patrocinada pelo Exército chamada Ramblin' Country. Esta experiência não só o ajudou a melhorar a sua presença em palco, como também lhe incutiu a disciplina e a perseverança que se viriam a revelar cruciais no competitivo mundo da música country. Ao concluir o serviço militar, Strait regressou ao Texas e retomou os seus estudos na Southwest Texas State University. Hoje, Texas State University, em San Marcos, onde se licenciou em agronomia, demonstrando ainda mais a sua profunda ligação à terra e à vida rural. Em 1981, o percurso musical de Strait deu um salto monumental com o lançamento do seu single de estreia, Unwound, que rapidamente ascendeu nas tabelas de música country e anunciou a chegada de uma nova voz tradicionalista num panorama cada vez mais virado para a country pop. O seu primeiro álbum, Straight Country, marcou o início de uma longa e rica carreira definida pela fidelidade às raízes do gênero. Ao longo das décadas seguintes, os Strait lançaram mais de 30 álbuns de estúdio, cada um deles imbuído da sua mistura característica de vocais, marcantes letras sinceras e arranjos simples, mas emocionalmente impactantes. Canções como Amarillo, By Morning the Chair, Oceanfront Property, Carrying Your Love With Me I Cross My Heart tornaram-se não só êxitos, mas clássicos, intemporais da música americana. As conquistas da carreira de Strait são verdadeiramente lendárias. Detém o recorde do maior número de singles número 1 por qualquer artista em qualquer gênero, com 60 êxitos. Número 1 nas tabelas country da Billboard. Um feito que sublinha a sua consistência incomparável e o seu amplo apelo. Já vendeu mais de 100 milhões de discos. Em todo o mundo ganhou vários prêmios Grammy e foi nomeado Artista do Ano pela CMA por diversas vezes. Em 2006 foi incluído no Hall da Fama da Música Country, consolidando o seu estatuto de ícone intemporal. Apesar do seu sucesso monumental, Strait manteve-se notavelmente humilde e com os pés assentes na terra, evitando o estilo de vida de Hollywood, frequentemente associado ao estrelato. Raramente dava entrevistas, mantinha-se afastado dos tabloides e, em vez disso, deixava a sua música falar por si, uma qualidade rara e admirável no mundo do entretenimento moderno, para além do seu sucesso musical. Strait foi reconhecido com inúmeros prêmios e honras ao longo da sua carreira. É um vencedor múltiplo dos prêmios da Country Music Association CMA, da Academy of Country Music ACM e da Academy of Country Music ACM, incluindo títulos prestigiados como Artista do Ano e Vocalista Masculino do Ano. Em 2006 foi introduzido no Country Music Hall of Fame, uma merecida homenagem a um homem que já tinha deixado uma marca indelével no gênero. Em 2013, embarcou na sua digressão de despedida de Cowboy Rides Away, que culminou num concerto final recordista em Arlington, Texas, com a presença de mais de 100 mil fãs, solidificando o seu lugar como uma figura imponente no panteão dos artistas ao vivo. Em 2014, os Strait terminaram a sua última digressão nacional, The Cowboy
Rides Away Tour, com um concerto de despedida recordista no AT&T Stadium em Arlington, Texas, onde mais de 104 mil fãs se reuniram para o homenagear, tornando-se o maior concerto indoor da história da América do Norte. Embora tenha sido apresentado como uma aposentação das digressões a tempo inteiro, Strait continua a atuar em espetáculos selecionados e mantém uma presença no mundo da música country, principalmente através de residências e eventos especiais em Las Vegas e no Texas. Seus esforços pós-digressão incluem também trabalho de beneficência e mentoria de jovens artistas, enquanto continua a servir de ponte entre gerações. O impacto de George Strait na música country é incomensurável. Não só preservou as raízes tradicionais do gênero, como também as modernizou, o suficiente para se manter atual, relevante e amplamente amado. Acima de tudo, manteve-se fiel a si mesmo, evitando modas, mantendo-se fiel a um som country puro e nunca comprometendo os seus valores ou integridade musical. A sua influência pode ser ouvida no trabalho de inúmeras estrelas contemporâneas da música country, desde Garth Brooks e Alan Jackson, a Chris Stapleton e Cody Johnson. Em dezembro de 1971, George Strait deu um passo ousado e profundamente pessoal que viria a estabelecer a base da sua história de amor para a vida. Fugiu para o México com a sua namorada do liceu, Norma Voss. A sua relação floresceu durante a adolescência em Pearsall, no Texas. E apesar dos desafios que frequentemente acompanham o romance juvenil, George e Norma partilhavam um vínculo raro e duradouro. A decisão do casal de se casar em segredo do outro lado da fronteira refletia tanto o espírito, independente de ambos, como o desejo de se comprometerem um com o outro nos seus próprios termos, sem alaridos ou interferências. Este início, tranquilo e sincero, deu o mote para um casamento que duraria mais de 5 décadas, uma raridade tanto na música country como no mundo do entretenimento em geral. Ao longo dos anos, George Strait creditou frequentemente Norma como a presença constante e estabilizadora na sua vida, alguém que esteve ao seu lado, em cada triunfo e em cada dificuldade, ajudando-o a lidar com as pressões da fama com graciosidade e humildade. A vida familiar do casal começou logo, após o casamento, com o nascimento da primeira filha, Jennifer Lynn Strait, a 6 de outubro de 1972. Jennifer era o orgulho e a alegria da família. Uma menina alegre e espirituosa que trazia felicidade e risos às suas vidas. À medida que a carreira de George na música country começava a ganhar impulso no início dos anos 80, ele ainda priorizava o seu papel de pai, dedicado. Falava frequentemente sobre o quanto apreciava estar em casa com Jennifer e Norma, encontrando equilíbrio entre a sua crescente fama e suas responsabilidades como homem de família. A presença de Jennifer durante estes anos fundamentais trouxe uma sensação de normalidade às suas vidas mesmo, enquanto George fazia a transição de jovem cantor para grande artista de gravação. Quase uma década depois, a família voltou a crescer quando George e Norma deram as boas-vindas ao seu segundo filho, um rapaz chamado George Harvey Strait Jr., a 14 de maio de 1981. Conhecido carinhosamente como Bubba, viria a tornar-se não só o único filho de George, mas também um amigo próximo e uma alma gêmea. Criado na casa dos Strait, Bubba foi educado com valores sólidos, trabalho árduo, respeito, humildade e amor pela cultura tradicional do Texas. Enquanto o seu pai era uma mega estrela no panorama da música country, Bubba escolheu um caminho mais alinhado com as raízes autênticas e rústicas do Texas, o mundo do rodeo. Acabou por frequentar a Universidade Texas A&M, uma instituição rica em tradição e orgulho, onde se formou e, ao mesmo tempo, se dedicou ao rodeio competitivo. Bubba tornou-se um competidor de laço em dupla na Associação Profissional de Cowboys de Rodeio, PRCA, onde conquistou respeito por mérito próprio, não apenas como filho de George Strait,
mas como um cowboy habilidoso e disciplinado. Tragicamente, o percurso da família Strait mudou para sempre a 25 de junho de 1986, quando Jennifer, de 13 anos, morreu num acidente de viação em San Marcos, no Texas. A perda foi devastadora e profundamente pessoal, abalando toda a família. George, conhecido pela sua natureza reservada, afastou-se ainda mais dos holofotes após a tragédia. Deixou de dar entrevistas durante muitos anos, optando por expressar a sua dor em privado, em memória da sua amada filha. George e Norma criaram a Jennifer Lynn Strait Foundation, uma organização de caridade dedicada a ajudar crianças carenciadas, com sede na região de San Antônio. A fundação continua a fazer doações a instituições de solidariedade orientadas para crianças, incluindo organizações focadas na educação, saúde e artes. A homenagem tornou-se um tributo poderoso e duradouro à vida de Jennifer, uma forma que os Straits encontraram para transformar a sua dor em propósito, retribuindo à comunidade e honrando a alegria que a sua filha trouxe ao mundo. Com o passar dos anos, George sentiu um grande orgulho ao ver Bubba tornar-se um jovem talentoso e equilibrado. Em 2006, Strait viveu um momento de orgulho e emoção ao assistir ao seu filho a competir no Houston Livestock Show and Rodeo, um evento com um significado especial na cultura texana. Pouco antes de subir ao palco para atuar perante uma enorme plateia de fãs, George assistiu em silêncio da bancada radiante de orgulho enquanto Bubba atuava na arena. Aquela imagem de uma lenda da música country, a ver o seu filho honrar as tradições texanas no rodeo, personificava os profundos valores familiares que permeavam todos os aspectos da vida de George Strait. Não se tratava apenas de fama, música ou prêmios. Para George, a vida sempre girou em torno da fé da família e de se manter fiel às suas raízes. Aos 73 anos, George Strait, amplamente conhecido como o Rei do Country, passou décadas a deixar a sua música falar mais alto do que as suas palavras. Reverenciado pelo seu som tradicional e pela sua digna imagem pública, Strait raramente se envolveu em comentários públicos ou dramas da indústria musical. No entanto, num raro e sincero momento, falou recentemente sobre o também ícone da música country, Toby Keith, um homem cujo legado, tal como o de Strait, deixou uma marca indelével no gênero straight, conhecido pela sua postura reservada e humilde. Falou com uma franqueza invulgar, partilhando os seus pensamentos não só sobre a música de Keith, mas sobre o próprio artista. George Strait recordou os primeiros tempos quando Toby Keith surgiu na cena da música country na década de 1990 com uma energia vibrante, letras autênticas e um poderoso barítono que se destacava entre as estrelas em ascensão de Nashville. Strait reconheceu que, embora os seus estilos musicais fossem bastante diferentes, Keith inclinava-se frequentemente para hinos country com influências rock, enquanto Strait se mantinha fiel a um som mais neotradicional. Ambos partilhavam um profundo respeito pelas raízes da música country e pela sua tradição de contar histórias. Strait elogiou a composição de Keith, destacando a sua capacidade para captar temas patrióticos, lutas da classe trabalhadora e honestidade emocional de uma forma que ressoava em milhões de pessoas. Referiu como canções como Courtesy of the Red, White and Blue e American Soldier provocaram debates nacionais, acrescentando que a ousadia de Keith deu voz a sentimentos que muitos americanos partilhavam profundamente. Mas as palavras de Strait foram muito além de elogios profissionais. Falou com carinho sobre Keith como pessoa gentil, engraçado e incrivelmente resiliente. Strait recordou os seus encontros pessoais nos bastidores de cerimônias de entrega de prêmios e eventos de beneficência, onde Keith foi sempre generoso com o seu tempo e apoiou outros artistas. Admirava especialmente a ética de trabalho de Keith e a sua devoção inabalável aos fãs mesmo perante os problemas de saúde que enfrentou nos últimos anos. Strait descreveu como a tenacidade de Keith durante a sua luta contra o cancro do estômago inspirou não só os fãs, mas também os colegas do mundo da música country.
A garra de Toby era algo de extraordinário, disse Strait. Ele não queria pena, queria continuar a fazer o que gostava, compor músicas, subir ao palco e emocionar as pessoas. Isso exige um coração muito forte. Strait reconheceu ainda o impacto que Toby Keith teve na evolução da música country. Embora os dois representassem épocas e abordagens diferentes, Strait acreditava que os contributos de Keith foram vitais para manter o gênero dinâmico e relevante. Toby trouxe uma nova geração de ouvintes. Revolucionou o panorama. E isso é importante, comentou Strait. A música country tem espaço para todos nós. Cowboys, rebeldes, poetas e patriotas. Refletindo sobre o legado de Toby Keith, Strait reconheceu a poderosa marca que Keith deixou na música country, através da sua personalidade marcante, composições viscerais e patriotismo inabalável. Toby era único, disse Strait. Ele tinha aquela garra, aquela intensidade, ele trazia algo diferente. E sentia-se isso cada vez que ele subia ao palco ou cantava uma das suas músicas. Este raro reconhecimento público de alguém tão notoriamente reservado como George Strait teve um peso significativo, especialmente tendo em conta os recentes problemas de saúde de Keith e a onda de homenagens após a sua morte. Strait recordou momentos em que os dois artistas se cruzaram, ao longo dos anos em cerimônias de entrega de prêmios, eventos de beneficência e nos bastidores da indústria que ambos ajudaram a moldar. Embora talvez não tenham partilhado o palco com frequência, Strait enfatizou um profundo respeito profissional pela abordagem de Keith à música e à vida. Nem sempre frequentávamos os mesmos locais, admitiu Strait, mas sempre admirei a forma como o Toby fazia as coisas à sua maneira. Ele não tinha medo de dizer o que pensava, e isso exige coragem neste ramo. O que mais impressionou muitos fãs foi a emoção na voz de Strait enquanto falava. Parecia não só homenagear um colega, mas também refletir sobre a passagem do tempo e a fragilidade da vida, algo que se torna mais comovente com a idade. Chega um ponto, disse Strait em voz baixa, em que se começa a olhar muito mais para trás do que para a frente. E quando olha para trás, percebe como é importante dizer o que está no seu coração enquanto ainda pode. Quando George Strait se abriu, havia uma clara admiração na sua voz, um reconhecimento de uma lenda para outra. Aos 73 anos, com mais de 60 êxitos, número 1 e 1. Legado garantido nos anais da história da música americana. As palavras de Strait carregavam o peso da experiência e da sinceridade. Ao falar sobre Toby Keith, não prestou apenas homenagem a um colega artista. Honrou um irmão na música, um conterrâneo texano e um homem que, tal como ele, nunca deixou de ser exatamente quem era. No final, a homenagem de Strait foi mais do que uma simples reflexão. Foi um momento de união de um ícone a homenagear outro e a lembrar-nos que a música country é mais do que fama ou êxitos nas tabelas. É sobre integridade, coração e as histórias que deixamos para trás. E nesse sentido, tanto George Strait como Toby Keith ocuparão para sempre um lugar de destaque na história da música americana,